Boa noite a todos, venho saudar cada um com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar dando início à leitura da palavra nesta noite, onde o Senhor tem algo para nos falar. O Senhor estará entrando com providência na nossa vida, porque muitas das vezes, no vale da decisão, algo que temos que tomar, haverá ferimento e muitas das vezes grave. Mas se o Senhor estiver conosco, se nós estivermos ao lado do Senhor, todo este ferimento será curado, porque o Senhor é aquele que cura, é aquele que livra, é aquele que liberta. Então vamos estar nesta noite apresentando a leitura da palavra ao Senhor, para que Ele venha falar conosco, trazendo no nosso coração o entendimento, a palavra do Senhor. E eu creio que nesta noite o Senhor estará derramando sobre nós uma unção de bênção, uma unção de proteção. Então vamos estar apresentando a leitura em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu venho neste momento, venho pedir ao Espírito Santo que esteja nos direcionando a leitura desta palavra, que Ele venha falar conosco nesta noite, venha abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, para estarmos compreendendo o que o Senhor quer nos falar, porque hoje o Senhor tem algo para nós, e que o Senhor venha nos usar conforme a vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a cada um que irá acompanhar esta live, que irá ver, que o Senhor Jesus esteja derramando na vida de cada um deles, nas casas, em suas parentelas, a bênção do Espírito Santo. E que o anjo do Senhor esteja ao lado deles, quebrando todas as barreiras, todo impedimento. E que venha abrir o coração de cada um para ouvir a palavra do Senhor, porque o Senhor é quem nos guarda, é quem nos livra. Então vamos estar pedindo ao Senhor para que nesta noite Ele fale conosco. E eu venho pedir que eu seja direcionado pelo Espírito Santo, que eu seja a boca de Deus e que eu venha falar somente o que o Senhor quer que eu fale e que eu não fale nada de mim, mas somente do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos estar dando início à leitura da palavra. E a palavra que o Senhor vem nos trazer nesta noite é no livro de Joel 3. E ele vem nos falar os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Então vamos estar atento à palavra do Senhor e a tudo que o Senhor nos fala neste momento, em nome de Jesus. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho que beberam. Que tem de vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas, meteste nos vossos templos e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. Eis que eu os suscitarei no lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça.
Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e este aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações, apregoai a guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se e subam todos os homens de guerra. Forjai a espada das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor, fazer descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os meus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e em Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros mandarão leite, e a todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto abandonado. Por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Oh, glórias a Deus, aleluias, por esta palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. Hoje o Senhor vem nos falar aqui no livro de Joel, um livro que contém apenas 3 capítulos. E é um livro muito forte, onde o Senhor nos traz muitas revelações, traz muitas palavras e nos traz o tempo da decisão. Aqui em Joel 3, o Senhor iria restaurar a sorte de Judá. Em meio às decepções da vida, às dores que o mundo nos coloca, se clamarmos com fé, alcançaremos as misericórdias de Deus. Em meio à angústia que estamos sofrendo no dia de hoje, aquilo que muitas das vezes tem nos entristecido, vamos estar fazendo de Deus o nosso refúgio, porque Ele não nos decepcionará, mas as pessoas nos entristecem. Aí nós vemos que aqui no livro de Joel, quando ele vem nos falar, eis que naqueles dias, naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Aqui nós vemos que o Senhor vem, aqui no versículo 1 do capítulo 3, vem restaurará a sorte de Judá.
aqui no versículo 1. E ele ainda nos fala: congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Aqui nós vemos no livro de Joel que o Senhor não nos decepciona. Aqui nós vemos que o Senhor é fiel, porque Ele nos fala e nos deixa uma palavra. Aqui, entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança. Ou seja, muitas das vezes as pessoas nos decepcionam. Muitas das vezes contamos com aquela pessoa, mas ela não nos ajuda, ela nos entristece, nos faz nosso coração ser tomado por uma angústia, por um medo, uma ansiedade, uma contrariedade que nos traz. Mas aqui nós vemos que as pessoas nos decepcionam, mas o Senhor não. O Senhor está de ouvidos atentos, ouvindo o nosso clamor. E bastamos ter fé e pedir o Senhor, porque o Senhor nos socorre, o Senhor nos salva. E o Senhor é aquele que está nos ouvindo a todo momento, a todo instante. Ele está de ouvido ao nosso clamor. Porque se nós entrarmos em nosso quarto de oração e clamarmos somente ao Senhor Jesus, Ele nos ouvirá. Ele está nos ouvindo para depois nos responder. E nós vemos que as pessoas, muitas das vezes, quando vamos falar algo ou explicar algo, a pessoa se revolta, a pessoa fica nervosa, a pessoa se transforma e ela não dá nem tempo da gente falar. E só ela está na razão. Aí nós vemos a diferença entre a pessoa e Deus. Porque Deus está ouvindo para depois nos responder. Agora as pessoas não. As pessoas querem responder antes de nos ouvir. E aqui nós vemos que aquele que confia no Senhor, aquele que tem o Senhor como a sua direção, não há sofrimento, não há angústia. Por mais que tenha aflições, tudo na vida, não há nada disso que venha nos entristecer. Sofremos, ficamos angustiados, muitas das vezes ficamos. Mas nós temos que pedir ao Senhor para estar tirando isso do nosso coração. Porque quando nós decidimos tomar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, não há nada que vem deste mundo que pode nos afastar da presença do Senhor, pode nos entristecer, pode nos contrariar. Por quê? Porque aceitamos o Senhor na nossa vida. E aqui nós vemos que ele vem nos falar aqui no livro de Joel, no versículo 5, visto que levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas, metestes nos vossos templos, e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. Eis que os suscitarei do lugar para onde os vendeste, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Aqui nós vemos que o Senhor está entrando com proteção. Por quê? Aqueles que venderam seus filhos, aqueles que desistiram dos seus filhos, o Senhor estava restaurando, o Senhor estava transformando. Porque aqui nós vemos que era um povo pecaminoso, era um povo afastado dos caminhos do Senhor. E eles só desejavam mal. Eles não desejavam paz e alegria para as pessoas. E nós vemos que aqui o Senhor entra nesta causa. O Senhor entra com justiça. E o Senhor mesmo nos fala que aquilo que eles fizeram,
ia pesar sobre a vida deles. E assim é na nossa vida, tudo que nós plantamos, nós colhemos. E muitas das vezes nós não compreendemos a colheita, porque às vezes nós não plantamos algo, mas estamos colhendo alguma coisa. Mas o que? É para aceitar o Senhor. O Senhor permite colher algo. Por quê? Porque nós não tomamos a decisão de renunciar tudo do mundo. Nossa casa, nosso trabalho, nossos bens. Temos que renunciar tudo. Ter uma vida nova. E nesta vida nova, onde quem estará no nosso altar é somente o Senhor Jesus. Não haverá mais ninguém no nosso altar. E às vezes o Senhor permite nós colhermos algo por causa disso, porque nós queremos enfeitar os nossos altares, mas esquecemos do Senhor Jesus. E não colocamos o Senhor Jesus no seu devido lugar, que é acima de todas as coisas. Por isso que muitas das vezes grande sofrimento nosso é farta de ouvir o que o Espírito Santo nos fala e não ter medo, porque muitas das vezes nós ouvimos e não queremos nos desapegar daquilo que Ele tem nos falado, pensando, isto vai me prejudicar, isto vai me fazer isso, o povo vai me contrariar, o povo vai achar ruim, vai falar isso, aquilo. Mas nós não podemos ter essa decisão. O que? Nós temos que tomar posição. Por mais que o povo venha falar, mas nós estamos aqui para agradar o Senhor Jesus, não as pessoas. Porque nós vemos que até o Senhor Jesus não se agradou todo mundo. Mas Ele fez a obra dele. Ele estava aqui para agradar o Pai. E Ele agradou, foi santo até no final. E nós vemos que o povo, mesmo assim, ainda ele sendo santo, ainda julgou, dizendo que era pecador. E imagina nós que somos pecadores, se o povo não vai nos apedrejar. Mas nós não podemos nos preocupar com isso. Nós temos que tomar a decisão de estar buscando o Senhor, mudando o nosso comportamento, o nosso estilo de vida. Porque se nós mudarmos, o Senhor nos abençoará. E aqui nós vemos também, quando o Senhor fala a Joel, aqui no livro de Joel, no versículo 9, a promessa que Ele dá aos seus valentes, aos seus guerreiros. Aqui Ele fala, proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, e suscitai os valentes, cheguem-se e suba todos os homens de guerra. Aqui a guerra santa que Ele vem nos falar é a palavra. O que? Quando nós estamos sofrendo com os ataques das pessoas, seja físico, ataques espirituais, a nossa arma é a palavra. Nós não precisamos de armas, de lanças, de faca, de arma de fogo, não precisamos nada disso. A nossa maior arma é a palavra. E a palavra não tenha nenhum inimigo que fica de pé. Pois a palavra, tudo ela nos orienta. E é a maior arma de um cristão, é a palavra. Seja nos adversários físicos ou espirituais. A nossa arma é a palavra. E aqui ele vem nos falar que através da oração, através do clamor, através da busca da palavra, nós conseguimos vitória. Porque a nossa arma é a que o Senhor nos deu, é a palavra. E a palavra é uma espada que corta. E onde ela pega, não há nada que fica sem ter atingido por ela. Pois a maior arma é a palavra, e ela corta os corações. E aqui nós vemos também que ele fala no versículo 10, forjai a espada das vossas relhas de arado e lanças
nas vossas podadeiras, diga ao fraco, eu sou forte. Aqui ele vem nos falar que muitas das vezes, quando surge alguma questão na nossa vida, seja na vida financeira, espiritual, sentimental, familiar, muitas das vezes estamos em certas situações que tudo ao nosso redor quer nos abandonar ou quer fazer-nos desistir da caminhada ao lado do Senhor Jesus. Mas nós não podemos permitir isso nos enfraquecer, porque aqui ele nos fala no versículo 10, diga ao fraco, eu sou forte. Por mais que no dia de hoje você está sofrendo, está decepcionado com alguma palavra que ouviu, alguma coisa que te trouxe uma decepção, uma angústia, uma aflição, mas não venha falar para os outros, clamar que está doente, está sofrendo, está clamando, está precisando disso, aquilo. Mas diga à pessoa, eu sou forte. Por quê? Porque muitas das vezes, não todo mundo, muitas das vezes você clama a vida para uma pessoa e ela vem com promessas boas, não, irei te ajudar, não sei o que tem, não sei o que tem. Mas a hora que ela sai de perto de você, ela te empurra lá para baixo. Ela já fala, ele não ou ela não vai conseguir. Por quê? Porque a gente, muitas das vezes, eu e você, nos mostramos fracos diante das pessoas. Mas nós não podemos mostrar fraco. Nós devemos mostrar forte. Porque aqui a palavra nos fala. Diga ao fraco, eu sou forte. Porque muitos ajudam, muitos trazem uma palavra, traz uma orientação, traz algo para nos animar. Mas tem muitos que puxam para trás, só para nos desanimar. E aqui nós vemos também que no livro de Joel nos fala no versículo 11, apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai para ali o Senhor fazer descer os teus valentes. Aqui a palavra vem nos falar que o Senhor venha fazer descer os valentes, ou seja, aqueles que têm a ousadia de estar lutando frente a frente, por mais que a batalha seja grande, mas toma a tua posição de ordem na batalha. Porque cada pessoa que vai para a batalha, ele tem uma posição. Tem uns que é à frente, tem uns que é de lado, tem uns que é mais atrás. Cada um tem a posição na sua ordem de guerra. E aqui o Senhor vem nos falar que nós temos que tomar posição, tomar decisão. Por quê? Porque muitas das vezes nós pulamos esta decisão. Nós não queremos tomar posição. Queremos deixar tudo correr a corda bamba. E isso não pode acontecer na vida de um cristão. Porque o Senhor fala que um pai que o ama o repreende. O pai que ama cuida. E assim é Deus conosco. Muitas das vezes Deus tem nos repreendido. Mas não é para a morte. É para nos fortalecer. É para nos dar ânimo e disposição. E muitas das vezes o Senhor nos repreende. Então, por que nós, aqui da terra, não repreendemos os nossos filhos? Não repreendemos aquelas pessoas que estão nos caminhos errados? Porque o pai que ama repreende. Ele não deixa as coisas correrem. Porque assim é Deus conosco. Então, por que nós estamos mudando a ordem da palavra? E muitas das vezes nós estamos sendo covardes, não repreendendo, conforme a palavra nos orienta. Muitas das vezes nós pulamos as coisas e nós pensamos, vai ficar tudo bem. Como vai ficar tudo bem se tudo está indo mal e nós não tentamos corrigir? Porque muitas das vezes o erro das pessoas é isto. Tem algo acontecendo de errado.
Mas a pessoa quer que fica bem, mas não toma posição. Ela não decide mudar. Então, como pode? Por exemplo, se você planta um pé de laranja, ele tem que produzir laranja. Não tem como ele produzir outra fruta. E assim é na nossa vida. Se nós tomarmos decisão no dia de hoje, a nossa posição, ou seja, posição de pai, posição de filho, quaisquer posição, posição de empregado, posição de patrão, se nós tomarmos a posição correta, nós podemos crer que há vitória. Porque assim é o Senhor. E o Senhor nos repreende. Por quê? Porque Ele é um Pai bondoso, é um Pai que corrige, é um Pai que liberta, é um Pai que transforma. E Ele não passa a mão nas nossas cabeças. Porque tudo que fazemos de errado, o Senhor Jesus nos corrige. Ele não permite nada do que fizemos errado passar sem a correção. E então por que nós estamos mudando esta correção? Nós estamos deixando aquilo acontecer, mas não estamos corrigindo. Como se faz uma prova nas escolas. Por quê? O professor vem dar a prova para os alunos, eles vêm e faz tudo. Mas o quê? Lá adiante a professora vai e corrige as provas para ver se cada um conseguiu aquela pontuação, se tem capacidade para estar passando de nível, ou seja, mudando de série. E o que? Se a professora não corrigir, os alunos vão passar sem saber. E lá adiante, quando chegar em um certo ponto, haverá alguém que irá corrigi-lo. E no corrigir, a hora que ele der uma prova para ele, se cá atrás passou tudo em branco, a hora que ele chegar lá, ele está sendo reprovado. E o que? Ele voltará da onde parou, voltará lá do começo, para depois estar sendo corrigido. E assim é na nossa vida, diante de Deus. Deus nos dá a prova e nos deixa nós estarmos trabalhando na prova. Ou seja, nós temos que estar esforçando, temos que estar pedindo ao Senhor. E muitas das vezes nós damos um tempo. Por quê? Porque nos encontramos cansados. Mas o que? O Senhor permite aquele tempo para que depois nós viemos ter disposição para terminar a prova por inteiro. E quando nós terminarmos de entregar a nossa prova nas mãos do Senhor, Ele vem com a resposta, Ele agirá e Ele aprovará cada um dos teus filhos. E assim é na nossa vida. O Senhor dá a prova, aprova e nos aprova. Porque o Senhor é Deus fiel. E aqui nós vemos que Ele vem nos falar no versículo 14, multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Esta decisão que o Senhor vem nos falar é a decisão de aceitar o Senhor Jesus ou não. Porque aqui Ele nos fala multidões, multidões no vale da decisão. Nós vemos que no dia de hoje há muitas pessoas neste vale da decisão. Eles não decidem se servem a Deus ou se servem ao mundo. Porque a palavra nos fala que não tem como servir dois senhores. Então como pode ele servir ao mundo e servir a Deus? Ou ele serve um e nega outro, ou serve o outro e nega outro. Porque não tem como servir a dois senhores. E assim é nos dias de hoje. Nós temos visto este povo no vale da decisão. Está chegando o momento do Senhor voltar. E eles não decidem o que querem. E aqui nós vemos que Ele mesmo nos fala, o livro de Joel, o livro da revelação. E Ele nos fala, o sol e a lua se escurecem. E as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão,
mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Aqui fala aqueles que decidiram, aqueles que tomaram a decisão de estar servindo ao Senhor. Aqui o Senhor será o seu refúgio. O Senhor estará nos guardando, o Senhor estará nos livrando e nos protegendo. E assim é na nossa vida. Hoje o Senhor nos pede que é tempo de tomarmos uma decisão. É tempo de estar aceitando o Senhor, abandonando as coisas do mundo. E aqui ele nos fala no versículo 17: Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e em Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Ou seja, quando nós decidimos aceitar o Senhor, não haverá mais adversário que passará na nossa vida. E quando eles chegam na nossa vida, é por permissão do Senhor, é para nós ver se nós estamos passando pela prova, ou se nós temos alguma coisa ainda a ser corrigida. E aqui nós vemos que ele fala que é a restauração de Israel. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, os outeiros manarão leite e todos os rios de Judá se encherão de águas, estancarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Setim. Aqui nós vemos que o Senhor tem agido, que o Senhor está nos protegendo e o Senhor está derramando bênção sobre aqueles que é fiel à palavra. Então o Senhor nos pede nesta noite que vamos rasgar o nosso coração, derramando nossa alma diante de Deus e aguardando no Senhor. A resposta e o consolo virão para a nossa vida. Se nós rasgarmos o nosso coração, se nós derramar nossa alma diante de Deus, podemos ter certeza que a resposta e o consolo do Senhor vem para nós. E nós não podemos ser fracos diante da adversidade. Precisamos lutar e dar o nosso melhor. Ou seja, hoje levantou uma batalha na tua casa. Nós não podemos permitir que aquela batalha venha nos enfraquecer. É difícil, O Senhor Jesus mesmo passou por isso. Mas o Senhor venceu. E então se nós passarmos também em Cristo Jesus, nós seremos mais que vencedores. E aqui ele nos fala, muitas das vezes, vamos passar por um vale de decisão. E nesse lugar que o Senhor quer nos trazer grandes vitórias. Ou seja, aquilo que nós estamos passando hoje, sofrimento, angústia, muitas das vezes algo não tem saído como nós tínhamos planejado neste dia. Mas podemos ter certeza que neste vale o Senhor nos traz grandes vitórias. Não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor, a vitória chegará. E nesse vale muitas das vezes haverá dor, sofrimento, ferimentos graves, mas no final, o processo que a gente passou, a gente vai sentir. Assim é o Senhor. Muitas das vezes, no vale que estamos passando no dia de hoje, nós estamos sentindo dores. Muitas das vezes dores físicas, às vezes dores no espírito, dores na alma, dores no coração, porque muitas das vezes tem algo que está nos contrariando, está nos trazendo decepção. E aqui o Senhor vem nos falar que muitas das vezes que passamos neste vale, haverá grandes ferimentos, haverá muitas dores, muito sofrimento,
muita aflição, muita angústia, porque este vale da decisão é onde tudo se renova, onde tudo se muda. É onde nós temos o encontro com o Senhor. Neste vale de decisão é onde nós estaremos encontrando o Senhor Jesus. Nós estaremos ao lado do Senhor. E aqui ele nos fala que muitas das vezes nós passaremos por dor e por ferimentos graves, ferimentos no coração, ferimentos na alma. Mas a palavra para nós é essa: se nós crermos no Senhor, se nós neste vale que encontramos hoje, aceitar o Senhor de todo o coração, colocando o Senhor em nosso altar, ou seja, na nossa oração diária, na nossa oração do dia a dia, em todos os momentos, olhar para o céu e dizer: Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E que venha ser feita a tua vontade, não a minha, mas a do Senhor. E o Senhor sabe o que é bom para nós. O Senhor sabe o que cada um de nós precisamos. Então nós podemos ter certeza que o Senhor nos dará grandes vitórias. Porque grandes vitórias vêm do vale da decisão. Então o Senhor te pede nesta noite: tome uma decisão. A decisão que o Senhor quer te dar nesta noite é para que aceite a Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Porque Ele te livrará e te fortalecerá neste vale que está passando no dia de hoje. E eu creio que muitos estão passando por vale na crise financeira, sentimental, espiritual, familiar, pois todos nós temos um vale. Mas tem uns que tem um vale mais profundo, tem uns que é mais raso, mas tudo tem o processo e tem o tempo para nós passarmos. Às vezes nós não temos visto respostas de Deus, pensando que tudo está indo ao contrário daquilo que esperamos. Mas eu tenho uma coisa para te falar que o Senhor Jesus nos fala. Que quando estamos passando por isso, onde pensamos que tudo está dando errado, é porque a vitória está chegando. Porque quando a vitória está chegando, o inimigo não quer que nós alcancemos a vitória em nome de Jesus. O inimigo quer nos fazer desistir. O inimigo muitas das vezes quer tomar a nossa vitória, quer jogar ela por terra. Porque onde há luta, há batalha, há vitória. Porque o Senhor nos fala que quando nós vamos para a guerra, se nós estivermos no Senhor Jesus, nós somos mais que vencedores, porque o Senhor é a nossa força. Então eu não sei o que você está passando no dia de hoje, não sei se você teve um particular com Deus durante o dia, algum momento em que você estava sozinho, você clamou e pediu ao Senhor dizendo: Pai, eu não entendo o que está acontecendo. Pai, por que isso, Pai? Mas o Senhor manda te dizer que isto que você está passando neste vale de decisão é porque está vindo grandes vitórias em nome de Jesus. Mas para isso, você tem que tomar a decisão de abandonar o mundo e servir somente ao Senhor Jesus de todo o coração. E quando você fizer isso, você verá o agir de Deus na sua vida, te livrando, te guardando e te protegendo. Então, neste vale que você se encontra hoje, que é o vale da decisão, tenha esta decisão de estar buscando o Senhor, de estar aceitando Ele de todo o coração, porque o Senhor não permite ninguém passar pelo vale sem receber nada.
pois o Senhor nos dá a vitória. E todo aquele que está no vale, o Senhor levantará, porque no vale o Senhor está contigo, e é onde você terá intimidade com Deus. Lá no vale o Senhor te levanta. A exemplo de Ezequiel, quando ele se encontrava no vale de ossos secos, que o Senhor disse a ele: profetiza esses ossos. E ele profetizando aos ossos, eles criaram carne e nervo. Porém, levantaram todos aqueles ossos, foram ligando uns aos outros, mas faltava o espírito. Então o Senhor ordenou que o profetizaste, veio o espírito sobre aqueles ossos secos. E Ezequiel, no meio daquele povo, no meio daquele monte de ossos, ele profetizou e tudo aconteceu. Então eu profetizo na tua vida, em nome de Jesus, que este vale de decisão é onde tu encontrarás o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está lá, te esperando. Basta você pedir o Espírito Santo para te fortalecer e te mostrar. E eu profetizo na tua vida que grandes vitórias chegará no vale da decisão. Então vamos estar nesta noite orando, apresentando o Senhor à nossa casa, à nossa família, e crendo que este vale de decisão é um vale de bênçãos e de vitória para a nossa vida. E é onde nós teremos um encontro com o Senhor. Então vamos estar apresentando a nossa causa no dia de hoje. Por mais que hoje, muitas das vezes, nós temos sentido fraco, angustiado, sentido sozinho, vontade de desanimar, ainda clamou ao Senhor dizendo: Pai, por que isso, Pai? Pai, eu sempre busco a Tua presença, sempre eu busco a oração e não estou vendo resposta. Mas o Senhor te fala que precisa mais intimidade com Deus. E quando você se entregar completamente ao Senhor Jesus, grandes coisas acontecerão na tua vida. Então vamos estar fechando os olhos e clamando para aqueles que precisam de um socorro, para aqueles que se encontram num vale da decisão no dia de hoje. Pois há muitos neste vale, e poucos conseguem receber a vitória, porque muitos estão sem o Senhor, mas aqueles que contam com o Senhor, as suas forças estão sendo renovadas. Então vamos estar apresentando a nossa vida nas mãos do Senhor. Senhor Deus e Pai, neste momento eu venho te apresentar, Pai, a vida de cada um dos teus filhos, Pai, aqueles que se encontram, Pai, nesta live, aqueles que irão ver, Pai, aqueles, Pai, que participam deste grupo de oração, Pai, aqueles que se encontram em hospitais, Pai, aqueles, Pai, que se encontram com alguma necessidade, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu venho pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja visitando teus filhos, Pai, nos vales que eles se encontram hoje, Pai, no vale da decisão, Pai. Pai, visita eles nesta noite, Pai. Cura, livra, liberta, restaura, Pai. Repreende, Pai, e transforma a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai. Venha livrar, Pai, venha guardar a vida dos teus filhos, Pai. Pai, eu te apresento, Senhor, esta noite de descanso aos teus filhos, Pai. Pois a palavra do Senhor fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então vamos crer nesta palavra, Senhor, que ao amanhecer a alegria estará transbordando em nosso coração, cheia de boas notícias. E mesmo que venha alguma notícia para nos contrariar, vamos saber que o Senhor está conosco em todo tempo e em todo momento. Então vamos nesta noite entregar a nossa vida nas mãos do Senhor.
Pai, eu te apresento também os enfermos, Pai, aqueles que se encontram em hospitais, que o Senhor venha cuidar e venha repreender toda a enfermidade em nome de Jesus, Pai. Pai, eu te apresento a cada um deste grupo de oração, Pai. Te apresento a nossa cidade, as nossas famílias, os nossos jovens, crianças, idosos, cada um de nossa parentela, Pai. Que o Senhor possa estar tirando eles deste vale, Pai. Mas que eles possam tomar a decisão, Pai, de estar buscando o Senhor com intimidade e derramando a alma na presença do Senhor Jesus, Pai. Pai, eu entrego a vida de cada um nas mãos do Senhor, para que seja feita a tua vontade em nome de Jesus. Eu venho agradecer a todos que participaram desta live e venho pedir que aqueles que sentirem no coração de estar se inscrevendo no meu canal do YouTube, se inscreva, Gilberto Silva, Grupo de Oração, e Deus fará grandiosamente na tua vida. Que todos tenham uma boa noite, um bom descanso, na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias.